Graça e paz, santos irmãos IPGFs, Leão Pentecostal. Bom, irmão, como vocês sabem, eu sou um pastor que tem que trazer tanto a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos, o arrebatamento, tudo que fala sobre santidade. Mas também não posso deixar de falar para vocês que algo está para acontecer muito terrivelmente sobre esse país. Bom, eu acredito que voz, movida pelo Espírito Santo, creio eu, voz indicando do céu, que eu tenho o costume de chamar divino, eu até tenho interpretado assim, mas como eu tenho o direito de ainda expressar a liberdade em falar, como a gente está na mídia, a gente está no YouTube, então desde quando falarmos no nosso pensamento e livre pensamento, ainda está amparado na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição. E isto significa que eu tenho o direito de ir, de vir, de liberdade de expressão, religião, claro que não ofender a ninguém, mas pôr aqui e expor as minhas opiniões. Bom, como na verdade a gente estamos vendo que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é justamente o finais dos tempos, ou seja, eu chamo dentro da palavra de Deus de Apocalipse. Significa que está aí prestes a acontecer algo terrível neste país. Bom, na verdade, entre aspas, terrível, entre aspas, ou fecha aspas, quer dizer que algum ou a maior massa da população tem pedido o artigo 142 e pelo que nós estamos vendo, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro possa acionar as Forças Armadas. Eu vou te dizer por quê. Porque quem tem ouvido, ouça, quem tem olhos, veja, porque você não é cego. Então, assim também que a gente temos ouvidos, então nós sabemos que de fato há algo para acontecer. Mas de onde que nós tiramos? Nós extraímos das próprias palavras que fazem parte dos seus escalões. Por exemplo, um general das Forças Armadas, ele não pode direcionar diretamente a esse pedido, mas as reportagens podem explanar o desejo deles. Todo poder emana do povo, como diz o artigo 1º da Constituição. Então, todo poder emana do povo. Assim diz o artigo da Constituição Federal. Agora, a pergunta que não quer calar, que deixou eu com as pulguinhas atrás da orelha, não posso deixar de falar o que está acontecendo no meu país, pois sou brasileiro, brasileiro nato, nasci aqui no Brasil, enquanto eu tenho o apoio da Constituição Federal sobre livre pensamento, expressão de liberdade, mostrando que algo está para acontecer. Bom, no meu entender, eu entendi assim, não sei você. Bom, será acaso que não está vindo aí uma intervenção militar? Acredito que sim, porque o povo tem pedido intervenção militar. Bom, o que eu tenho a dizer para o povo que pede é bom, ao mesmo tempo bom e ao mesmo tempo ruim. Porém, você vai ser cerceado mais ainda a sua liberdade. Se na área democrática, na área presidencial, já temos os nossos direitos cerceados por muitos lados, você é obrigado a ficar em casa, obrigado a usar máscara, e diante da força política você é punido com multa, uma multa de R$300 que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, está para passar no Senado e sancionamento do presidente. Eu te pergunto, num país que o povo e o mundo está desempregado, aonde que teremos R$300 para pagarmos em uma multa que fomos flagrados pelas autoridades sem usar máscara? A outra pergunta que fica ao ar: se você for reincidente, você paga R$600. Aonde que esses sugadores maléficos, eles têm tanta presa para sugar sangue aonde não existe? Isso é revoltante, correto? Então, nossos direitos estão sendo cerceados. Qual a diferença? Vai vir aí intervenção militar, vai vir aí defesa, estado de defesa, estado de sítio, vai vir aí a lei marcial. Isto, sem dúvida, cedo ou tarde vai acontecer. Mas o que pode acontecer agora? No meu entender, já temos aí um presidencialismo militar. Ou seja, as Forças Armadas já estão no poder. Afinal de contas, as pastas e os últimos escolhidos ministros são todos militares. Veja que o capitão, que é o presidente, capitão de exército, veja que o general, que é o vice, eles estão no poder. Agora eu te pergunto, essa força
antidemocrática da outra parte, por exemplo, elas querem guerrear. Então é uma antidemocrática guerreando com o militarismo. Quem sofre é o povo. Mas tudo isso é cumprimento das escrituras da palavra de Deus. Vai acontecer? Vai. Agora eu te pergunto, será que antes do término do mandato do presidente Jair Bolsonaro não haverá uma intervenção militar? Eu acredito que terá. E se tiver, certamente todos os corruptos serão presos. Eu não sei quais são eles, mas que serão. É uma coisa muito absurda. Cedo ou tarde vai acontecer. Você pediu a intervenção militar, eu acredito que ela está vindo aí. E está vindo, não é de tartaruga, é de cavalo veloz. Eu quero aqui mostrar para você um pedaço desse vídeo, que de fato aí é justamente um vídeo, acho que oficial, no YouTube, justamente que fala somente a favor, é claro, do Bolsonaro, do presidente. Mas existe a democracia, e a democracia, quando uma das partes ela derruba e quer atacar a outra, então a democracia é derrubada e entra o militarismo para manter a ordem. Agora preste bem atenção, veja bem que nós temos aqui da defesa de Estado e das instituições democráticas, capítulo 2 das Forças Armadas. Esse aqui é o artigo 142. Vamos ver o que diz? As Forças Armadas, constituída pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. São o artigo mais pedido pela população brasileira e que, de fato, estão aí com cartazes pedindo. A pergunta que não quer calar: você sabe o que é isso? Uma intervenção militar? Uma intervenção militar, geralmente, é quando uma das partes dos poderes estão sendo atacadas, correto? Estão sendo atacadas. Então, eles não estão trabalhando em harmonias. Então, o que a gente vê é que a justiça do terceiro poder está querendo prender a justiça do primeiro poder. Ou seja, executivo, legislativo e judiciário. No caso, veja que nós estamos vendo essas justiças, elas trabalhando para prender presidente, impeachment, filho dele, etc. Estão achando motivo daqui, achando motivo de lá. E neste caso, não entendem que o presidente da República é o chefe das Forças Armadas. E neste caso, ele pode sim convocar as Forças Armadas para pôr ordem na casa. E o que acontece quando acontece que convoca, que autoriza os militares a entrar em ação? Bom, na verdade nós já temos uma intervenção militar. Se vocês não percebem, todos os comandos, 80% do comando que tem no comando do presidencialismo é militar, exército. Todos eles é general, capitão, major, coronel e etc, etc. Então veja bem que nós, como já disse outrora, que o capitão Bolsonaro, ele é o presidente da República. E o que ele é? Capitão de exército. E temos também o Mourão, que é general de exército. Então veja bem, se impeachment Bolsonaro, entra o Mourão, continua o exército no poder e a coisa pode piorar mais ainda. Eu acredito que vem aí as Forças Armadas intervendo diante dessa briga política. Veja o que este senhor falou. E se tem um número que nos últimos anos ficou conhecido dos brasileiros como nunca, é o tal 142. Quantos pedem para Bolsonaro aplicar o artigo 142? É na internet, é nos comentários, enfim, 142. Em entrevista ao jornalista Oswaldo Eustáquio, o jurista Ives Gandra Martins comentou a possibilidade de se aplicar o artigo 142 em um caso específico. O 142 foi uma medida amplamente discutida por juristas políticos e pelos militares até ele ser incluído na Constituição de 1988. Segundo o jurista, primeiro, o artigo 142 está em um título,
e chama-se da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então todo esse título é para defender a democracia de um lado, o Estado e também as instituições. Segundo o jurista, o 142 funcionaria como defesa da democracia se houver uma crise. Seria um regime constitucional das crises que viria a ser solucionada, a crise solucionada pelo título 5º, Estado de Defesa, Estado de Sítio ou a intervenção das Forças Armadas, Polícia e Judiciário, que poderia ser pedido por algum dos poderes da lei e da ordem. Mas por que então, propriamente, um dos poderes poderia pedir isso? Quando esse poder está tendo uma limitação no exercício de suas competências e atribuições. Essa é a razão pela qual é que, se um poder entrar em conflito com o outro, as Forças Armadas iriam para aquele ponto específico onde está havendo a divergência insolucionável entre os poderes para repor a lei e a ordem, ou seja, o 142 iria agir como um poder moderador e não para romper a Constituição ou a democracia. Segundo Eves, o 142 não seria para fazer com que deputados, senadores, membros do Supremo Tribunal Federal sejam afastados, mas para garantir a ordem, para garantir a lei, para garantir a Constituição, para garantir a democracia. Seu uso seria apenas em um caso assim extremo. Por isso é chamado de regime constitucional das crises. É algo que muita gente almeja. Alguns acreditam que o 142 é voltar ao tempo em que as Forças Armadas dirigiam o país. Então, como vimos, é algo um pouco diferente, mas é algo já sendo considerado por alguns. Inclusive o deputado federal Eduardo Bolsonaro citou isso, sobre esse artigo, essa opinião desse jurista, em uma entrevista ao Datena. Agora, se é isso o melhor caminho, com a palavra, você, nobre brasileiro. Isso para mim é um recado quando ele diz, com a palavra, você, nobre brasileiro. Significa que, de fato, você estará aí presenciando a qualquer momento uma intervenção militar. Ou seja, bem melhor, a qualquer momento você pode acordar e as reportagens podemos ouvir que a intervenção militar interviu. Eu acredito que o que este repórter estava aí, entre aspas, dando uma luz, é dizendo que há uma cogitação que pode sim haver uma intervenção militar. Certamente a gente sente como brasileiro que alguma ação mais amarga vai ser colocada nesse clima apimentado. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: e aí, você acha ou não acha que vai haver uma ação militar? Eu particularmente acredito, cedo ou tarde vai haver, com certeza, ação de estado de defesa, estado de sítio, e aí se transforma para lei marcial. Cabe a você a interpretar ou não, a saber ou não. Então, vai ou não vai haver uma ação militar? Eu acredito que sim. Mas nessas alturas, acredito que Jesus já deva ter arrebatado a sua noiva. Maranata, ora vem Senhor Jesus.